Salve, salve galera, tudo bem com vocês? O tema desse encontro de hoje é gênero e sexualidade. Gênero e sexualidade vão entrar aqui no âmbito dos marcadores sociais de diferença, né? E junto com gênero e sexualidade a gente vai discutir também em outro momento a questão de raça, do racismo e das questões dos conflitos étnico-raciais. Mas hoje vamos focar aqui em gênero e sexualidade. Bom, primeiro, antes da gente entrar especificamente em gênero e sexualidade, é importante a gente destacar que esses marcadores sociais de diferença, isso que quando a gente observa as diferentes desigualdades sociais que existem na nossa sociedade, desigualdades de renda, desigualdade econômica, desigualdade de acesso, enfim, é, questões de raça, gênero, sexualidade entram como marcadores sociais de diferença, ou seja, dentro do conjunto da sociedade, esses elementos vão se somando, né, às diferentes formas de desigualdade social, tá certo? E todas essas construções de gênero, sexualidade e raça são construções sociais. O que isso quer dizer? Significa que isso não é imutável, isso significa que a ideia de gênero, né, o que significa gênero, o que significa raça, não é algo, um dado da natureza, não é algo imutável ao longo da história da humanidade. Isso varia conforme o tempo, conforme o contexto social. Tá? Então, quando a gente fala, né, para compreender, quando a gente tenta compreender as desigualdades de gênero e raça na sociedade brasileira, a gente precisa entender a formação da sociedade brasileira e como que a sociedade brasileira está inserida num contexto mais amplo, num contexto mundial, tá certo? A gente precisa entender, por exemplo, né, que a sociedade brasileira é uma sociedade capitalista, né, dentro de uma lógica capitalista de dependência, né? A gente não está no mesmo nível de desenvolvimento capitalista que os países super industrializados, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas nós somos um país capitalista, uma sociedade capitalista. Estamos inseridos nessa lógica capitalista mundial, né, de forma dependente. Isso vai trazer configurações específicas para a noção de gênero e raça na nossa sociedade, principalmente quando a gente vai compreender as desigualdades de gênero e raça na nossa sociedade. A gente precisa sempre ter claro na nossa mente que o Brasil, né, a sociedade brasileira, por ser uma sociedade capitalista, é uma sociedade de classes. E entender as desigualdades de gênero e raça na nossa sociedade passa por entender as desigualdades de classe social, tá certo? Bom, vamos começar falando então sobre gênero. Depois a gente vai passar para sexualidade, embora muitas vezes esses dois temas estejam profundamente relacionados, como a gente vai ver aqui, né? Bom, como eu falei, esses marcadores sociais de diferença, eles são construções sociais. Gênero também é uma construção social. Afinal de contas, o que é ser homem e o que é ser mulher? Como que se define isso, né? O que a gente pode, né, o que a sociologia nos ajuda a compreender com o auxílio da história, da filosofia, é que essa definição do que é ser homem e o que é ser mulher varia conforme o contexto histórico e social, tá certo? Por isso que a gente diz que o gênero se define socialmente. Quando uma criança nasce, né, e o médico, ou, enfim, parteira, que está fazendo o parto e olha, né, a genitália da criança e diz é menino ou é menina, né, ali começa um processo de construção social, né, que vai definindo o papel que aquela criança vai ter na sociedade a partir de uma característica física muito específica, tá certo? Outra coisa que é importante a gente ressaltar, né, que esses marcadores sociais diferentes e o gênero entra aqui nesse contexto, é que nossa sociedade, de certa forma, escolheu separar a sociedade entre homens e mulheres, ou seja, essa distinção de gênero, né, a partir do sexo biológico, ela é uma escolha. A gente poderia separar a humanidade entre
pessoas que têm cabelo liso e cabelo enrolado, que as pessoas que usam óculos ou que não usam. Mas uma das divisões, né, mais importantes para a gente entender a nossa sociedade é a divisão de gênero. Ou seja, essa definição de papéis masculinos e femininos, essa definição do que é ser homem e o que é ser mulher, né, que vai sendo transmitido aos indivíduos. E aqui entra a contribuição de uma pensadora, uma filósofa muito importante, foi tema do Enem de alguns anos atrás, né, que pegou muita gente de surpresa, que é a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era uma filósofa existencialista, né, que tinha ali uma grande influência do marxismo no seu pensamento, né? E o existencialismo que ela desenvolve junto com seu companheiro Jean-Paul Sartre, né, entendia que não existia nada que nos definisse previamente. Ou seja, a gente existe e depois criamos a nossa forma de ser no mundo, né? Depois que nós existimos, nós passamos a construir a nossa essência. Por isso, existencialismo. E a Simone de Beauvoir vai se dedicar muito aos estudos sobre a mulher, né? Sobre as questões de gênero na sociedade. Só um parênteses muito rápido. Quando a gente fala de gênero, a gente não está falando só de mulher, né? Gênero diz respeito a essa construção social que define na nossa sociedade aqui, primordialmente, questões, uma divisão binária, homem, mulher, masculino e feminino, certo? Então, gênero não é sinônimo de mulher, tá? Mulher é um dos gêneros possíveis dentro dessa divisão estabelecida na nossa sociedade, certo? Bom, quando a Simone de Beauvoir vai olhar, né, vai pensar a partir do existencialismo a questão da mulher na sociedade, ela vai chegar àquela famosa conclusão, né, aquela famosa frase que foi exatamente aqui, foi tema aí do Enem de alguns anos atrás, que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. O que ela quer dizer com isso? Que quando uma criança nasce, né, e ela é identificada com o gênero feminino, ela vai sendo construída, ela vai recebendo uma série de informações, de normas, de condutas que ela deve seguir, né, para cumprir aquele papel do gênero feminino, tá certo? Então, o gênero, para Simone de Beauvoir, é um processo de socialização, né? Como se ensina a ser homem e como se ensina a ser mulher, né? E a gente é ensinado desde que nasce, né? As meninas muitas vezes, né, já ganham um brinco, né? Lá na maternidade mesmo já faz um furo na orelha, né? As roupinhas já são definidas com as cores, né, de menina, cores de meninos, e assim é um processo de socialização que vai conformando, que vai consolidando um estereótipo, vai consolidando uma forma de agir, uma forma de ser. Por isso que o gênero é um processo de socialização, construído socialmente, né? Aliado a isso, uma filósofa já mais contemporânea, né, que está viva, inclusive, né, veio no Brasil recentemente, né, fazer algumas palestras, é a Judith Butler. Judith Butler, que vai ter uma grande influência do pensamento de Michel Foucault, né, sobre a questão das micro-relações de poder, da questão das normas sociais que são impostas aos indivíduos, né? E a Judith Butler vai pensar o gênero como uma performance. O que isso significa? Uma performance é um modo de agir, é um jeito que a gente age socialmente para mostrar para o mundo como a gente é, né? Então a gente age de acordo com o gênero que nos é passado, que nos é imposto de certa forma, né? Isso gera uma série de conflitos, né? Porque existe um padrão, né? Existem normas de gênero que são binárias, né? Que é o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é masculino, o que é feminino, mas existem outros modos de agir, né? Quando esses outros modos de agir, né, desviam desse padrão, dessa norma estabelecida, chama atenção, gera conflito, tá certo? Esse padrão, essas normas de gênero que são definidas na nossa sociedade,
a Judith Butler chama de heteronormatividade. Porque não é só uma questão de gênero, ser homem e ser mulher, mas é também uma questão de sexualidade, né? E aqui a gente já vai fazendo o gancho com o tema da sexualidade. Tem a ver, né, essas normas, esses padrões, essa heteronormatividade homens são homens que se relacionam com mulheres. Mulheres são mulheres que devem agir dessa forma e se relacionam com homens, né? Então, o padrão estabelecido na nossa sociedade é um padrão heteronormativo, né? É uma normalização, né? Criação de padrões, né, do que é ser normal. O que sai dessa heteronormatividade é considerado desviante, é considerado estranho, é considerado esquisito, né? É considerado muitas vezes patológico, doentio. Não é à toa que a, a, a homossexualidade, né, foi tratada como doença até muito pouco tempo atrás. Se a gente pegar historicamente aí os países, né, muitos países ainda consideram como doença, né, mas uma série de países foram abolindo, né, essa definição da homossexualidade como doença muito recentemente, tá certo? Então, isso é estabelecido, né, como uma norma. O heteronormativo, né, é o padrão, né? Essa aqui é a grande influência do Foucault, do Michel Foucault, na obra da Judith Butler, né? Essa definição do que é normal, né? A sociedade cria padrões, cria definições do que é normal e tudo aquilo que está fora disso precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado, precisa ser domesticado, certo? Então a Judith Butler vai trazer essa contribuição da performance de gênero, porque existe uma questão biológica da nossa genitália, do nosso aparelho reprodutor, né? Mas existe um modo de agir esperado, né, de acordo com esse nosso sexo, com esse nosso gênero biológico, certo? Isso é muito importante para a gente entender, né, as diferentes manifestações, as diferentes performances de gênero na nossa sociedade. Com isso, a gente já consegue fazer o link aqui com a questão da sexualidade. E para falar de sexualidade, eu vou falar da sigla LGBTQIA+, que é uma sigla gigantesca que tem crescido, né? E o fato dela crescer significa que novas possibilidades de gênero e sexualidade estão sendo incorporadas, estão sendo reconhecidas como possíveis, tá certo? Quando a gente fala de LGBTQIA+, que é lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e outras possibilidades, né? A gente está falando tanto de sexualidade, ou seja, de orientação sexual, como é o caso de lésbicas, gays e bissexuais, ou seja, aquela a orientação do indivíduo com quem ele vai se relacionar, né? Se um homem se relaciona, é, tem preferência, né? Não é uma questão de preferência, é uma questão de orientação, né? Ele se orienta para se relacionar com outros homens, ele é considerado dentro dessa sigla gay, né? Uma mulher que se relaciona com uma mulher é lésbica e quem se relaciona com os dois sexos, né, ou com os dois gêneros é bissexual. Mas também essa sigla LGBTQIA+, ela trata de sexualidade, que é essa orientação sexual, mas ela trata também de gênero, né? A gente falou agora de gênero, né? O que é ser mulher, o que é ser homem, mas essa sigla, né, essa questão LGBTQIA+, ela traz também outras possibilidades de gêneros, né? O T, que é transexuais, travestis, transgêneros, né? Esse prefixo trans, né, ele indica algo além, né? Algo que transcende, né, que ultrapassa os limites estabelecidos de gênero, né? Os limites heteronormativos é homem, mulher, né? O transgênero, ele supera isso, ele modifica isso. Então a gente tem desde mulheres que assumem, né, o gênero masculino ou homens que assumem o gênero feminino, mas existe também uma fluidez dentro dessas possibilidades de gênero, né?
Existe também o Q do queer, que é uma não identificação com esse padrão binário. Ou seja, eu não preciso ser nem homem nem mulher. Eu posso ser algo diferente desses dois, ou algo que seja as duas coisas, né? Então, o queer é uma performance de gênero, um modo de agir, né? Que também é, é, busca superar esse padrão binário homem e mulher, né? Nós temos os intersexuais, que aí existe, tem uma questão do corpo, né? Do corpo que apresenta características, né, masculinas e femininas, que é comum, embora não se fale tanto, né? Tem a questão dos assexuais, que embora tenham um corpo que possa ser definido, né, como do gênero masculino ou do gênero feminino, né, tem um comportamento, né, ou tem um modo de agir que não é sexualizado, né, não diz respeito, né, a uma preferência, a uma orientação em relação à sua sexualidade, né? Nossa sociedade ela impõe muito aos indivíduos essa necessidade de relacionamento sexual, esse relacionamento com parceiros, né? A heteronormatividade com parceiros do sexo oposto, mas de uma forma geral é imposta essa sexualização da vida. E os assexuais são aqueles que não têm nenhum tipo de performance sexual, seja de gênero, seja de sexualidade, né? E o mais, no final dessa sigla, indica todas as outras possibilidades, ou seja, não fecha, né, o quadradinho, não fecha ali dentro de modelos específicos todas as possibilidades de manifestação de gênero e de sexualidade. Para a gente encerrar, o que é importante a gente reforçar aqui é que gênero, sexualidade são construções sociais. Isso muda conforme o tempo e o que existe hoje não significa que é definitivo, né? A própria sigla LGBTQIA+, é uma sigla que está em constante transformação, né? Há coisa de 20 e 30 anos atrás, se dizia GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né? Hoje em dia a gente tem uma transformação dessa sigla para incorporar todas as possibilidades de manifestações de gênero e sexualidade. É isso, espero que tenham gostado e no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre a questão da raça, do racismo e dos conflitos étnico-raciais na sociedade brasileira. Um grande abraço e até mais.